Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 10. Você que já achou, diga: já achei, pastor. Você que ainda não achou, diga: vou comprar minha revista da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus que todos achamos. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. O verbo aqui está se referindo a Jesus, o Senhor. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando dos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Tua palavra foi lida e nós te pedimos que nessa hora o Senhor venha ministrar aos nossos corações, nos abençoando nessa hora, que toda e qualquer barreira, que toda e qualquer resistência, que toda e qualquer ação maligna caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra seja pregada com total liberdade, tanto nesse ambiente onde nós estamos, quanto venha alcançar aqueles que vão nos assistir pela internet, que possa se mover o Teu Espírito com total liberdade, abençoando nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se tem uma característica, queridos, que é apresentada no Novo Testamento de uma forma muito veemente pelo Senhor Jesus, é de que Deus é um Pai. Embora, se você pegar no Antigo Testamento, havia algumas referências a Deus como o Pai, mas a verdade é que o povo de Israel não entendia muito assim, não tratava culturalmente Deus assim. Foi o Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, em que Ele se esforçou para que nós, seres humanos, os judeus também, inclusive, tivéssemos uma visão de Deus como um Pai. Não somente um Deus criador, não somente um Deus que traz leis, por exemplo, não somente um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, mas um Deus que é Pai, um Deus que é próximo, um Deus que é um Deus relacional. Não é à toa, pensando nessa mensagem, né, a gente começa a ler, começa a prestar atenção. Quantas vezes você pegar o Sermão do Monte, que é colocado como, vamos dizer assim, a constituição do reino de Deus, a principal lei do reino de Deus, está ali revelado no Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7. Quantas vezes ali o Senhor, Ele repete a expressão Pai, Pai Celestial, faça como o vosso Pai, serão chamados filhos de Deus. Como Ele usa essa expressão para que nós, a igreja, aqueles que crescem no Senhor, pudessem se identificar com essa característica de Deus como um Pai, pudéssemos vê-lo dessa forma. Então, nessa noite, eu quero desde já que você passe a mão no seu peito, aí, como o diácono Beck falou aqui, talvez você chegou angustiado, você chegou aqui preocupado, coloque a mão no seu peito e diga: eu tenho Deus como um Pai. Ele é o meu Pai. Você pode dizer isso: Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai, querido. Ter Deus como um Pai é algo que nos dá paz, é algo que nos dá uma tranquilidade, é algo que nos dá uma segurança. Então, nessa noite, eu quero trazer isso para nós em primeiro lugar. E eu queria usar esse texto aqui, porque eu não sei em quais condições você nasceu. Talvez tenhamos pessoas aqui que não foram planejadas pelos seus pais. Eis aqui uma pessoa que não foi planejada pelos pais. Uma segunda ali também. Talvez tenham outras aqui que não passou por um planejamento. Não estou dizendo que você foi rejeitado, mas não foi planejado. Depois que gerou, veio, então tá bom, glória a Deus. Mas nós vemos no texto que todos aqueles que são filhos de Deus, há uma vontade de Deus manifesta ali. Então talvez o seu nascimento natural possa não ter sido planejado,
Mas eu quero te dizer que há um plano de Deus em operação em sua vida. Há uma vontade de Deus sendo executada na minha e na sua vida. Há uma vontade de Deus que você cresça, que você o reconheça, que você seja abençoado, de que você o veja como um pai. Há uma vontade de Deus em operação. Então talvez seus pais, talvez você tenha nascido não nas melhores circunstâncias. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda assim está no controle da sua vida. Deus ainda assim está manifestando a vontade dele na sua vida. Deus ainda assim, você pode não ter nascido na vontade do homem, como diz aqui, na vontade da carne, mas há um Deus que desde o momento que você foi concebido no ventre da sua mãe, ele já estava traçando um plano, um projeto, uma vontade dele para a sua vida. Então nessa noite, meu irmão, que você seja curado de complexo. Ah, meu pai não me desejou, minha mãe não me planejou, mas eu quero que você saia daqui curado desses complexos, entendendo que existe um Deus que é maior que o seu pai, que é maior que a sua mãe, e que ele está cuidando da sua vida e manifestando a vontade dele na sua vida. Então já traga isso para você nessa noite. Eu não preciso ficar complexado pelos erros dos meus pais, porque existe um Deus que me planejou. Existe um Deus que não deixou que nada fugisse ao controle. Existe um Deus que manifestou a sua vontade. Eu queria olhar aqui rapidamente algumas características do nosso Pai Celestial que nós podemos trazer para nós. Especialmente você que é pai, você que é mãe, mas todos nós podemos trazer algumas dessas características para as nossas vidas, para que nós sejamos canais de bênção. Assim como o nosso Pai Celestial é um canal de bênção para nós, que nós possamos ser instrumentos desse Deus, sendo canal de bênção para outras pessoas. Você pode olhar para essa pessoa que está próxima a você e dizer para ela: Deus quer que você seja uma bênção. Assim como Deus falou para Abraão, Ele fala para você nessa noite: se tu uma bênção. Amém? Deus quer que nós sejamos bênçãos. Mas uma característica que talvez seja a principal característica de um pai é o exemplo, queridos. Muito mais do que aquilo que nós falamos, é o exemplo que nós damos que contagia os nossos filhos. É o exemplo que nós damos que contagiam as pessoas que estão ao nosso redor. Você que é líder no seu trabalho ou na igreja, é o exemplo que você dá que contagia as pessoas. E aqui nós vemos então o Senhor pegando o exemplo do Pai. O Pai deu exemplo, João capítulo 5, o texto que a gente conhece de cor, 17, meu Pai, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. O Pai deu o exemplo. Aí Jesus completa o versículo dizendo, e eu trabalho também. Então qual é o exemplo que nós temos dado para os nossos filhos? Qual é o exemplo que nós temos dado para as pessoas que estão ao nosso redor? Qual o exemplo que nós temos dado para essa sociedade? Exemplo, queridos. Deus, Ele é um Deus perdoador. Ele se revelou como Deus compassivo e perdoador, que perdoa a iniquidade até 1000 gerações daqueles que o amam, lá em Êxodo 20, em outros textos do Antigo Testamento. Aí o Senhor Jesus vai lá na cruz, você conhece, você sabe, crucificado, ele olha para aquela multidão que estava desejando que ele fosse crucificado, e qual foi a palavra do Senhor na cruz? Primeira palavra do Senhor na cruz, nós estudamos isso na escola bíblica dominical no trimestre passado. Qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Só quem respondeu foram os professores da escola bíblica. Poxa, aí não dá, né? Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Com quem Jesus aprendeu a perdoar, se é que eu posso dizer assim? Com o exemplo do Pai de ser perdoador. Então nessa noite, meu irmão, qual o exemplo que nós temos dado para a próxima geração? Falo nós também como igreja, porque muitas vezes nós, os crentes mais antigos, embora eu tenha pouco tempo de idade, ou não muito tempo de idade, mas eu já estou nessa caminhada, esse ano agora, fiz 20 anos de batizado.
Então, embora talvez seja mais novo que alguns aqui, mas eu já tenho um tempo de caminhada. Então, qual é o exemplo que nós temos dado, nós, os mais antigos, nós que temos mais tempo de caminhada cristã, qual é o exemplo que nós estamos deixando para a nova geração? Porque o exemplo que eu recebi da geração mais antiga foi um exemplo de oração, foi um exemplo de consagração. Muitos até chamavam a geração mais antiga de fanáticos, mas eram pessoas que tudo envolvia a Deus, tudo glorificava a Deus, tudo buscava a Deus, tinha sede de Deus, gostava de estar no culto, os irmãos subiam o monte, faziam vigília, buscavam a Deus. Qual é o exemplo que nós, a geração mais antiga agora, vai deixar para a geração mais nova? Nós vamos deixar um exemplo de mundanismo, de carnalidade, de permissividade? Ou vamos deixar um exemplo de cristãos fiéis que continuam lutando a peleja do Evangelho para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e glorificado? Exemplo, queridos. E, usando o texto que nós usamos ainda há pouco, uma das principais coisas que um pai, como exemplo, pode fazer aos seus filhos é amar a mãe deles ou a sua esposa. Às vezes a mãe já não está mais por diversos motivos, mas amar a esposa, seja a mãe ou seja outra mulher, mas amar. E nós vemos isso quando Deus, o texto que nós usamos de João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. E a Bíblia também mostra Jesus em Efésios, no capítulo 5, ele diz que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se tem uma coisa que você, homem de Deus, pode fazer, é amar a sua esposa. Isso é uma coisa que vai ser um testemunho, um grande exemplo na vida dos seus filhos, tanto homens quanto mulheres. Porque seus filhos vão usar o homem, vai usar você como exemplo para quando ele casar, ele amar a esposa dele, respeitar a esposa dele, tratá-la com respeito, tratá-la com honra. E com certeza a sua filha também vai buscar um homem que venha tratá-la também com respeito. Ela não vai aceitar qualquer um, qualquer conversinha de qualquer um, porque ela vai ter um pai como exemplo, vai dizer, não quero casar com qualquer um, não quero casar com aproveitador, não. Eu quero casar com um homem que me respeite, que me ame, assim como meu pai amou a minha mãe, assim como meu pai amou a esposa dele. Então qual é o exemplo que nós temos dado, querido? Deus nos deu um exemplo. Será que nós estamos dando exemplo? Segunda coisa, deixa eu caminhar, porque senão... Palavras de afirmação, queridos. Palavras de encorajamento, palavras de apoio. Todo filho precisa disso de um pai e de uma mãe. Todo liderado precisa disso de um líder. Vamos ser sinceros. Todos nós precisamos disso uns dos outros. Como é bom você receber uma palavra de encorajamento. Como é bom você estar trabalhando, alguém dizer para você, vai lá, meu irmão, se esforce que você vai conseguir. Como é bom você receber uma palavra de encorajamento dizendo, não desista, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Deus, ele fez isso com o Senhor Jesus diversas vezes. Quando Jesus foi batizado lá em Mateus 3, você conhece a história, ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, mas veio uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Deus dando uma palavra de encorajamento ao seu filho. Lá no Monte da Transfiguração, já Jesus indo de caminho para a cruz já. Vem Moisés, vem Elias, ali naquele lugar, e Pedro fala, não, vamos construir uma tenda aqui para Elias, vamos construir uma tenda para Moisés. Aí vem uma nuvem, começa a encher aquele lugar, e essa nuvem não era uma nuvem de água, de vapor d'água, mas era a nuvem da glória de Deus enchendo aquele lugar. E vem uma voz dizendo para Pedro, Pedro, esse que está aí não é igual a Moisés, nem igual a Elias, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Deus afirmando e confirmando quem era Jesus, querido, para ele saber.
Palavras de encorajamento e de apoio. Será que nessa noite você pode olhar para alguém que está próximo a você e dar uma palavra de encorajamento? Diaconisa Marilúcia, a senhora vai ficar curada, Deus vai te dar saúde, meu irmão, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar da sua família. Palavras de encorajamento, queridos. Talvez seu filho hoje, o que ele mais precisa não é que você meta a mão no bolso, dê dinheiro para ele, mas é que você dê uma palavra de vida, de encorajamento, abençoando a vida dele. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Uma terceira coisa, para a gente ir caminhando aqui, uma das coisas principais também que um pai pode ensinar a um filho é dizer não. Teve um pregador que ele ensinava dizendo, você aprender a dizer não vai ser mais importante do que você aprender latim. Na época que se falava o latim, na época. Né? Então, nessa noite, será que eu tenho ensinado o meu filho a tanto ouvir e dizer um não? Lembre-se, Senhor Jesus está no Getsêmani. E ali você conhece a história, ele faz 3 orações, ele repete a mesma oração 3 vezes, se você preferir assim, ou ele faz 3 orações semelhantes, em que ele pede uma coisa só. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O Evangelho de Lucas, ele vai ser mais detalhista e dizer que Deus envia até um anjo para consolar o filho, mas dizendo, não. O filho já tinha feito várias orações e Deus havia respondido oração para milagres acontecerem, pessoas serem curadas, ressuscitadas, e demônios saírem, a natureza teve que obedecer a sua voz, mas um dia o filho ouviu um não do pai. O único não, talvez, da história, da eternidade que ele ouviu do pai foi essa oração, dizendo, não tem como, o plano já está feito, o projeto já está traçado, meu filho. Ele teve que ouvir um não. Será que nós temos dado não para os nossos filhos? Para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade? Por que é tão importante isso, queridos? Você, que já tem uma certa idade, já tem uma certa jornada, sabe que a vida não é feita só de sims. Você já recebeu algum não na sua vida? Quantas pessoas hoje estão com dificuldade de receber um não? Quantas pessoas hoje têm dificuldade de ouvir um não de outros, ouvir um não do chefe, ouvir um não de uma porta, ouvir um não de uma pessoa com quem ela está interessada afetivamente, de ouvir um não, por exemplo, de um namorado que não quer mais continuar, ouvir um não. A vida é feita de vários nãos, queridos. E se a gente não doutrina os nossos filhos para eles aprenderem a lidar com os nãos da vida, quando eles tiverem que enfrentar essas situações, eles não estarão preparados. O próprio Filho de Deus teve que aprender isso. E às vezes, e aí eu lembro da minha saudosa mãe, porque às vezes a gente insistia muito lá em casa, né? E lá em casa éramos eu e minha irmã, então eram 2 insistindo, né? Aí minha mãe às vezes falava para a gente, não e não insista. É assim mesmo? Não e não insista. Mas por que não? Não e não insista. Às vezes a gente insiste. Você que é filho, já insistiu com seu pai em alguma coisa? Você que ora, você já insistiu com Deus em alguma coisa? E às vezes nós precisamos bater pé firme e dizer, não, ainda que insista, ainda que encha a paciência, mas eu não vou deixar, não vai fazer. Precisamos, queridos, ser assim, fazer assim. Porque senão os filhos não aprendem. E preste atenção, minha avó dizia isso, o mundo ensina, mas o mundo não ensina com amor. Quando você ensina o seu filho, quando você ensina uma pessoa que você ama, com a qual você se relaciona, você faz isso com amor, você faz isso com dedicação. As pessoas lá fora no mundo, elas querem mais é que os outros se lasquem.
Então, quem é melhor ensinar? Você com amor ou o mundo com raiva, com ódio, com vingança? É como, trazendo para a área médica, é como quem você prefere que vá operar, o melhor médico ou eu, que nunca operei ninguém? O melhor médico, vai doer, vai tomar anestesia, vai, mas ele sabe o que está fazendo, né? E assim é conosco também. Mas, ainda falando do não, além de você ensinar o seu filho a lidar com os nãos que ele vai receber, como eu falei antes, você está dando também o exemplo ao seu filho de que ele também não precisa aceitar tudo. Uma pessoa que só está acostumada a ouvir o sim acerca de si mesma, ela vai se sentir talvez coagida ou obrigada a sempre dizer sim para tudo aquilo que lhe impuserem. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, que tem afetado a igreja, é exatamente esse. Eu não posso dizer não, porque se eu disser não, o que vão pensar de mim? Eu não posso dizer não, porque senão eu não vou ser aceito no grupo. Eu não posso dizer não, porque senão vão dizer que eu sou radical demais. E aí nós ficamos reféns de dizer sim sempre. Quando você ensina seu filho a dizer não, você está dizendo, meu filho, você não precisa aceitar tudo, você não precisa aceitar a imposição de pessoas sobre a sua vida, você tem que sim seguir a vontade de Deus para você sim tem que fazer as suas escolhas. Posso ouvir um amém aí, por favor? Você que está me entendendo, você pode dar um sinalzinho e dizer, pastor, eu estou entendendo, glória a Deus. Temos que dizer não, querido. Deus disse não, Jesus disse não. Nós não podemos ficar escravos só do sim dessa sociedade. O que essa sociedade tem feito e forçado a nós é não, aceita sim, deixa sim, não fala nada não, não reclama não, aceita tudo. Não, meu irmão, nós somos a igreja do Deus vivo e o nosso parâmetro é a palavra. Se eles vierem nos impor alguma coisa, vamos ver, está na Bíblia, nós vamos aceitar, não está? É não, meu irmão. Amém? Quem está comigo nessa resistência, diga glória a Deus. Uma quarta coisa que eu acho importante tratar aqui, já estou terminando, é iniciativa de reconciliação, queridos. Quem teve a iniciativa de se reconciliar na ruptura do relacionamento que aconteceu entre Deus e a humanidade? Fomos nós? Fomos nós que tivemos a iniciativa de nos reconciliarmos com Deus? Não. Quem teve a iniciativa? Foi Deus, enviando Jesus, sim, mas foi Ele. Ele que enviou. E por que foi Deus e não nós? Aí ficou demais, né? Então depois. Aí o pastor pegou pesado demais, né? Efésios capítulo de número 2, querido. Os primeiros versículos dizem assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Algum morto consegue ter alguma iniciativa? Você já viu algum morto fazendo alguma coisa? Acho que eu vou pintar o cabelo hoje. Você já viu um morto fazendo isso? Quanto mais tem iniciativa de buscar a Deus. Então quem é que tem que tomar a iniciativa? Quem está vivo. Obrigado, graças a Deus. Os vivos é que tomam a iniciativa da reconciliação. Se eu e você estamos aqui na casa de Deus, nós estamos vivos, amém? Quem está vivo aqui, diga amém. Aleluia. Nós que estamos aqui nos expondo essa palavra e estamos vivos, há uma responsabilidade sobre nós, então, de buscarmos a reconciliação. Amém, meu irmão? Porque nem sempre o nosso relacionamento com nossos pais foi bom. Nem sempre o nosso relacionamento com os nossos filhos foi ou é bom. Eu tenho como consertar tudo aquilo de errado que eu fiz lá atrás? Tenho como voltar atrás? Não. Mas eu posso buscar reconciliação e recomeçar daqui para frente? Amém? Então nessa noite nós estamos aqui. Talvez seja uma noite de você buscar seu pai. Seu pai pode ter errado com você, pode ter sido um instrumento de várias marcas na sua vida. E Deus está dizendo para você hoje, busca ele. Mas é ele que errou, ele que tem que me buscar. Quem é que está vivo? É você ou é ele? É você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, não é? É você que está aqui vivo na casa de Deus, não é? É você que tem a presença do Espírito Santo aqui, não é?
Então quem é que tem que ter a iniciativa da reconciliação? É Ele? Nós. Foi Deus que pecou contra a humanidade? Não. Mas foi Ele que correu em nosso encontro. Por quê? Porque Ele estava vivo. Ele é o Deus vivo. Então nessa noite, será que eu preciso tomar iniciativa com relação ao meu filho? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz com ele, eu já o abandonei, já fiz tantas coisas erradas. É, meu irmão. Agora é sua parte de ter iniciativa de buscar ele e falar, meu filho, me perdoa pelo que eu fiz. Eu não tenho como voltar atrás quando você tinha 5 anos, 10 anos, mas daqui para frente nós podemos ter um bom relacionamento, ou um melhor relacionamento que estamos tendo. E aí Deus faz um milagre, e Deus opera aquilo que Ele puder fazer. Amém, meu irmão? Terminando, vou terminar com essa. Como hoje é o domingo missionário, uma das funções de um pai é apontar o caminho para o filho. Deus, Ele apontou o caminho para Jesus, quando, lá em Mateus, no capítulo 1, quando Deus se revela a José, falando acerca do Senhor Jesus, Ele diz, o nome dele será Jesus, que quer dizer Deus salva, e Ele salvará a humanidade. Deus apontou o caminho para o seu filho. E nós que influenciamos pessoas, nós que somos pais, mães, avós, nós precisamos também, queridos, apontar o caminho para os nossos filhos. E quando falo apontar o caminho, não falo que ele tem que ter a mesma profissão que você. Isso aí é apontar o caminho lá fora no mundo. Apontar o caminho que eu quero dizer é você apontar o caminho da salvação para o seu filho. É você apontar o caminho do bem para o seu filho. É você apontar o caminho dele fazer as coisas corretas, dele ser uma pessoa correta, uma pessoa amorosa. Esse é o principal apontamento de caminho que nós precisamos. Eu gosto desse texto, na minha Bíblia está marcado, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, marca a transição do reinado de Davi para Salomão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem espiritual, era um homem que escreveu vários salmos, um homem que foi profeta, que a Bíblia o reconhece como um profeta de Deus, um homem que tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus tremenda. Mas quando ele vai passar o reinado para o seu filho, qual foi a palavra espiritual que ele fez para Salomão? Qual foi o salmo espiritual, o cântico espiritual que ele deu para o seu filho? Ele não fez nada disso. Ele deu uma palavra só para o seu filho. Sabe qual foi a palavra que ele deu para o seu filho? Salomão, seja homem. Apontou o caminho, que ele seja homem, não seja covarde. Seja homem, assuma suas responsabilidades. Seja homem, Salomão, não seja um menino, não seja uma criança. Seja homem, tenha maturidade. Então nessa hora, às vezes a gente fica pensando, Davi era tão espiritual, tão isso, tão aquilo, mas ele deu um exemplo, ele deu um conselho tão prático para aquele filho. Seja homem. E apontou o caminho para o filho dele, para que o filho dele seguisse o caminho que Deus tinha para ele. Então nessa noite, meu irmão, quais são as pessoas com as quais você tem lidado? Que você precisa apontar um caminho. Cadê os seus filhos? Que você precisa apontar um caminho de salvação, de libertação, de milagres. E nesse trecho que nós lemos, nós vemos a porta aberta, querido, para todos aqueles que quiserem ser filhos de Deus. Ele disse, mas a todos quantos o receberam. Então não são todos que são filhos de Deus, mas aqueles que receberam a Jesus e creram nele. Esses são de fato aqueles que serão reconhecidos e vão receber o poder de serem filhos de Deus. Então nessa noite eu quero te encorajar a ficar de pé. E eu quero fazer uma oração por você, uma oração por mim, uma oração por nós. Em primeiro lugar, eu quero perguntar se você que está nos assistindo aí pela internet, ou você que está aqui presente e não entregou a sua vida a Jesus ainda, e você quer ter esse Deus como um pai, mas para ter Deus como um pai, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Então, se você está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite, não é evangélico, não é cristão, e quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão bem alta, eu quero te ver.
Você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Pai, levante sua mão, eu quero fazer uma oração por você. Não? Amém. Então quero chamar aqui os pais aqui à frente. Nós queremos orar por você que é pai. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por eles, Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite por cada pai que o Senhor trouxe aqui, meu Deus. Que o Senhor abençoe a vida desses homens. Que eles sejam homens, ó Deus. Que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, para executar essa missão tão importante que o Senhor colocou na vida deles, Senhor. Abençoe, Deus, os seus filhos. Abençoe, Pai querido, em nome de Jesus, a vida deles com sabedoria para criar os seus filhos. Abençoe-os com saúde, Pai. Se tem algum pai aqui enfermo, que ele seja curado nessa hora. Em nome de Jesus, ó Deus, e que a Tua graça, o Teu favor, continue se manifestando na vida deles, Pai. Eu coloco nessa hora não só a vida deles, mas a vida de cada um de nós, como nós falamos aqui. Nos ajude a seguir o exemplo do Senhor como um pai, Senhor. Nos ajude a termos, darmos exemplo, nos ajude a termos palavras de afirmação, nos ajude a dizer não, Senhor. Muitas vezes é difícil, nos ajude a ter essa iniciativa de reconciliação, nos ajude a apontar o caminho certo para os nossos filhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja reconciliação. A Tua palavra nos diz que o Senhor iria usar, Pai, o Teu Espírito para trazer reconciliação entre pais e filhos e entre filhos e pais. Eu não conheço a história, Pai, de cada pessoa aqui, mas que nós saiamos daqui nessa noite curados. Que esses pais saiam daqui dessa noite curados de toda a culpa que vem carregando, que eles saiam daqui perdoados e restaurados pelo Senhor. Que nós saímos daqui curados também devido às nossas dificuldades de relacionamento com os nossos pais, ou aqueles que representaram os nossos pais na nossa criação. Que a Tua graça venha sobre nós como um todo, e nós saímos daqui curados, restaurados, abençoados pelo Senhor para sermos canais de bênção. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço desse pai que está aí do seu lado.